Dando continuidade à nossa conversa aqui com o nosso colega Luiz Henrique Dalpós, sobre a questão da fuga do Roger Abdelnaci e procurando Roger, não tem procurando Nemo? Então vamos procurar Roger. Você, no último episódio, falou que as buscas se encerraram ali em Bauru e depois havia indícios de que o casal teria se movido para Jaboticabal. Então, eu gostaria que você começasse a detalhar essa questão das buscas em Jaboticabal. Jaboticabal surgiu, como a gente disse anteriormente, pelo deslocamento do administrador de fazenda do Roger de Avaré para Jaboticabal, no movimento assintomático, e pelo fato da família, da esposa dele, residir ali, né? Em especial uma irmã da Larissa, que poderia ser aí uma espécie de administradora dessa fuga, e razão pela qual a gente começou a monitorar mais de perto, né, essa irmã e esse administrador de fazenda. Essa irmã dela fazia o que ali em Jaboticabal? Eu não me recordo agora. Mas ela tinha um comércio, alguma coisa desse gênero, Isso. né? E a Larissa, ela também é da área da justiça, né? Sim, ela foi procuradora da República, estava atuando na comarca de Assis, ali perto do Presidente Prudente, e quando ela foi se casar com o Roger, ela pediu exoneração. E aí vocês seguiram lá em Jaboticabal. E aí vocês monitoraram as pessoas próximas, Exato. talvez ao casal da família da Larissa? Olha, você sabe que foi mais rápido do que a gente imaginava, né? Porque esse monitoramento se dava na irmã e no administrador. Então, duas frentes muito claras, né? Essa irmã, ela postava produtos, enfim, alguma coisa que possivelmente seria encomenda do Roger ou da esposa, né? Então, com uma certa frequência, ela postava caixas, caixinhas, assim por Postava diante, no correio. no correio, numa agência de correio, e não foi difícil a gente acompanhar e ver, né, que o destinatário dessas encomendas era Paraguai. Como? Acompanhamento visual, né, monitoramento visual, né? Então, o primeiro ponto aí que já sinalizou para o Paraguai foram essas postagens, né? E o segundo ponto foi a movimentação desse administrador de fazenda, que ele fez algumas viagens até a Ponte da Amizade. Daí a gente tinha praticamente a certeza de que eles eram emissários aí do Roger e da Larissa, seja no transporte de coisas encomendadas, algum acompanhamento familiar, enfim, né, eles se prestavam a dar o retorno a eles aqui no Brasil. Ô Luiz, então, você está falando que estava lá em Bauru, no GAECO de Bauru, aí passa para Jaboticabal. E aí vai para o GAECO de Ribeirão Preto? Não, continuou no GAECO de Bauru, porque é uma conexão de provas que vai expandindo, né? Uhum. Então, começou isso por conta de todo o material muito consistente em Avaré, que pertence a Bauru, né? No âmbito da regionalização do GAECO, e foi desdobrando até chegar realmente à captura do Roger. Tá, e esses funcionários, essa equipe do GAECO de Bauru prossegue nas buscas lá em Jaboticabal Fizeram, também. a equipe do GAECO fazia acompanhamento e também havia uma equipe desse repórter. Ok, fora essas questões da correspondência que vocês conseguiram identificar, quais outras movimentações que levaram vocês à conclusão de que havia uma ajuda, pelo menos um apoio ali em Jaboticabal para o casal que poderia estar em outro país? A mais veemente foi esse deslocamento do administrador, né, até a Ponte da Amizade, que nos levou à conclusão aí, que nos levou, né, levou os colegas de Bauru, né, a gente acompanhava por gentileza deles que fala, olha, aconteceu isso, era mais um. E lá pelas tantas a gente optou em colocar um localizador no carro desse administrador, né, até para saber qual era a teia de apoio a Roger. Né? A gente sabe, né, de informações não validadas, materialmente validadas, que o apoio dele era muito maior do que esse administrador e essa irmã, eventualmente. Né? Havia apoio financeiro a partir daqui de São Paulo, só que a gente não consegue afirmar isso categoricamente para eventualmente responsabilizá-los. Mas ele tinha, assim, uma rede de amigos aqui, ou parceiros de outrora, que forneciam apoio material para ele. Né? Infelizmente, não foi possível fechar essa prova, né? Enfim. Mas nesse universo aí, a gente colocou um localizador no carro do administrador. Foi quando foi possível identificar essa viagem para
Ponte da Amizade, assim por diante. E tem até um episódio interessante, né? Para não dizer pitoresco. Numa dos percursos desse administrador, ele lavou o carro num lava-jato com suspensão. E chamaram ele e falaram: que peça é aquela? O que está acontecendo? Ele não soube explicar, né, o que era. E então a gente precisou contar com o apoio de uma blitz policial para que ele saísse do carro e a gente pudesse tirar com segurança esse localizador do carro. E esse localizador foi colocado como também? Foi colocado tudo com autorização judicial, Não. evidentemente, né? Foi colocado no momento que não havia vigilância sobre o carro, com ordem judicial, a equipe foi lá e colocou o localizador. Esse localizador, fora essa questão aí, foi registrada essa questão quando o carro ele está suspenso, foi registrado esse momento pelo localizador? Foi através da interceptação telefônica, né? Quando o indicativo era muito consistente de que eles estavam envolvidos, a gente conseguiu autorização judicial para interceptá-lo, né? E então, a partir daí, o cerco se fechou mesmo, né? Não só por essas circunstâncias, como lá pelas tantas a gente começou a ouvir o Roger no telefone com ele, né? Mas o sistema de telefonia do Paraguai é diferente. Então a gente tinha as herbes, a localização do administrador, mas não conseguíamos, por um problema de torre e sistema, principalmente, a localização do Roger. Mas vinha do Paraguai, mas não dava para fazer aquela precisão do raio que bate numa torre e indica qual é o alcance daquele celular. Aí vocês chegam à conclusão, a partir desses elementos, que o casal estava fora. E aí, qual que é a providência jurídica que vocês tomam lá no GAECO para vocês? Olha, vamos deslocar a investigação daqui e vamos levar para lá. Aí a gente contou com o apoio decisivo do ministro da Justiça à época, né? Ele entendeu, né? Até porque, como eu disse, era um caso já inserido, né, na difusão da Interpol, e a partir daí ele deu todo o apoio para a gente operacionalizar as buscas do Roger. Mas antes disso, a gente tinha que saber que lugar do Paraguai ele estava, né? A gente ouvia até as conversas, mas não conseguia localizar se ele estava ali, por exemplo, ali na divisa com o Brasil, tem alguns condomínios de brasileiros que têm negócios ali, tem fazendas ali, então são condomínios até conhecidos. A primeira hipótese foi essa, que ele estivesse ali no condomínio, tudo. Fizeram até algumas diligências para tentar localizá-lo num desses condomínios, né? Teve uma interceptação que a esposa disse que estaria buscando uma babá para o casal de filhos que ela tinha, porque a outra havia saído. Aí houve uma tentativa de recrutar uma babá nessa região desses condomínios para saber quem teria experiência com babá de gêmeos, né? Também não chegou a desfecho algum. E foi através da informação da escola dos filhos que a gente conseguiu ter uma relativa certeza aí de que seria na capital do Paraguai, né? Porque veio a informação de que as crianças seriam transferidas para uma escola bilíngue. Aí, numa pesquisa relativamente fácil, descobriu-se que só na capital paraguaia que existia a escola bilíngue, pelo menos naquela época, né? Então, a partir daí, a gente soube que ele estava na capital paraguaia. Na capital paraguaia mesmo? Isso. Não aquela coisa não de que ali. Eles tinham ido para Foz do Iguaçu fazer umas compras, já foi por água aproveitar, abaixo. Não. Estavam lá na capital paraguaia. Dali para frente ficou mais fácil, mais simples até conseguir localizá-lo, na medida que você faz a pesquisa. Ali em Assunção tinha acho que 2 ou 3 escolas bilíngues, se eu não me engano. Então, a partir disso aí, com um monitoramento até simples, foi possível chegar até a residência do Roger Abdelmaci. Tá. Essas escutas, elas foram feitas do lado brasileiro ainda, né? Sim. E vocês contaram com o apoio da polícia paraguaia também? 100%. Foram extremamente sérios. Inclusive, algum detalhamento foi traçado, né? Então, durante essas escutas,
veio a informação de que o Roger teria uma arma dentro de casa e que se houvesse algum cerco ou alguma situação no sentido de capturá-lo, ele se mataria, né? E não era essa a nossa finalidade. A gente queria só fazer justiça, enfim, né? Então, ficou uma situação interessante, né, para não falar aflitiva, porque os agentes já estavam visualizando o Roger, mas não tinham um momento adequado por essas peculiaridades. Inclusive, também havia uma recomendação, em respeito às crianças, claro, que ele não fosse preso na presença dos filhos, se possível, né? Lógico. Mas, assim, que não houvesse o cerco da casa, por esse risco dele tirar a própria vida, e que, na medida do possível, fossem preservadas as crianças desse momento da prisão e assim por diante, né? Crianças de tenra idade e tudo mais. Quantos anos? Ah, deve ser uns 7 anos, eram gêmeos, não me recordo, mas bem criança ainda, né? E havia uma terceira questão, essa costurada pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Paraguaia, que era que se ele fosse preso em razão do mandado de prisão da Interpol e tudo mais, ele haveria necessidade de fazer toda a tramitação para que ele viesse para o Brasil, né? E havia a informação de que ele usava um documento falso. Então, na dinâmica da captura dele, né, ele estava incidindo aí em duas questões que o faziam sair do Paraguai. A deportação por conta do mandado de prisão da Justiça Brasileira, né, e a expulsão por conta da situação irregular dele de ingresso no Paraguai com documento falso. A expulsão acabou sendo a modalidade mais rápida, né, mais célere, para poder evitar qualquer transtorno, qualquer incidente ali, né, diante de toda aquela situação, as crianças, enfim, assim por diante, né? Então, foi planejado aí um momento em que ele tivesse numa via pública, alguma coisa assim, né, e fosse abordado. E foi realmente numa dessas, ele foi levar um dos filhos da escola, e na saída da escola, o pessoal esperou ele deixar o filho, né, na escola, tudo, e na saída da escola ele foi abordado. Quando ele foi abordado, pediram que ele se identificasse. Quando ele se identificou, e os policiais lá do Paraguai imediatamente detectaram que se tratava de um documento falso, não houve nada de irregular ou qualquer coisa mascarada. Ele efetivamente entrou no Paraguai, ali permaneceu e se identificou às autoridades com um documento falso. Ele foi expulso do Paraguai, né? É interessante que a Larissa, como já dissemos aqui, formação jurídica, foi procuradora da República, assim por diante, ela questionava os policiais quando foi avisado que ele iria para o aeroporto, né? Aí de novo a colaboração do Ministério da Justiça, né? Quando foi que deixou a aeronave em posição D, né? Quando foi avisado que ele iria para o aeroporto, a Larissa se manifestou dizendo, mas e a deportação? E o procedimento da deportação? Aí foi explicado para ela, né, que, na verdade, aquela pessoa, com um documento falso, estava sendo expulsa do Paraguai. Ponto. Ele embarcou no avião, né? E há informações, né, eu não cheguei a ouvir, até, né, não tinha nada a ver com isso, mas há informações que no trajeto ele pediu para passar em casa. E o pessoal do Paraguai falou, ele não pode entrar na casa por essa cautela da arma que a gente já tinha anunciado a eles, né? Então ele embarcou e desceu em Foz do Iguaçu. E assim que ele desceu em Foz do Iguaçu, a hora que ele pisou em solo brasileiro, aí foi anunciada a voz de prisão ao Roger Abdelmaci, condenado aqui no Brasil. Ele, quando fala que quer passar em casa, e diante daquelas declarações anteriores dele, de que ele falaria que se ele fosse preso, ele iria se matar, então a conclusão que a polícia chegou que ele estava querendo passar por lá para tentar o suicídio. Talvez. Isso era uma possibilidade. Você acabou informalmente falando para mim também
que nesse dia tinha alguma data comemorativa da família ou estou enganado? Não, salvo engano, é que já faz um bom tempo, né? A memória vai falhando. Mas teve um episódio que era aniversário Isso. dos filhos. Foi nesse episódio que foi possível chegar à efetiva aproximação dele. Mas também, sem que a memória me traia, a captura dele foi quando ele levou o filho para uma escola de futebol, lá no Paraguai. Ele foi deixar o filho nessa escola. Aquela que o Ronaldinho Gaúcho frequentou? Não, não. Ele foi levar o filho nessa escola e, na saída, ele foi abordado pela polícia paraguaia. E qual foi a repercussão disso na imprensa na época? Ele vem para cá, passa a fronteira, ultrapassa a fronteira, ele é preso. Qual que é a repercussão na imprensa? Na época foi um estardalhaço, né? O pessoal queria entender o que estava acontecendo, o pessoal queria saber qual era a cronologia da fuga dele, né? Na verdade, foi o que eu disse, nós não sabemos exatamente como se deu essa fuga desde o início. Mas, repito, tudo indica que ele permaneceu no Paraguai até na expectativa de poder rever familiares, né? Então, a fuga dele foi uma fuga cara, né? Ele morava numa casa de luxo, num bairro nobre de Assunção. Ele frequentava o melhor restaurante, pelo menos um é certeza, que ele tinha uma mesa fixa lá, que ele usava, né? Enfim, foi uma fuga cara, mas uma fuga bem objetiva, né? É possível, né? Nem sequer em Jabuticabal ele passou, né? É bem possível, não posso afirmar, acho que ninguém pode, que de Avaré ele partiu para o Paraguai e ali permaneceu até ser preso. Então, você fala que teve repercussão na imprensa, teve coletiva aqui oficial no Ministério Público ou a relação foi esporádica com os meios de comunicação na medida que eles te procuravam? Não, como o caso sequer era meu, teve uma coletiva aqui que o próprio procurador-geral, dada a magnitude do caso, né, a gente conversou com os colegas de Bauru, que eram os detentores do caso, né, os legitimados para isso, e eles disseram que ficariam mais à vontade se o procurador-geral assim o fizesse, né? Então, lógico, eu o acompanhei na coletiva até para auxiliá-lo em alguma informação que talvez ele não tivesse ainda em relação a todo o caso, né? Porque numa manifestação dessa aí, a imprensa volta lá para a investigação, passa pelo processo, pela condenação, depois da captura. Então, eu acompanhei o procurador-geral à época e foi dada uma coletiva aqui num dos auditórios do MP. Não, é um caso super delicado. Você vai passar as informações à imprensa, tem que tomar um cuidado muito grande, porque qualquer problema ali no procedimento pode comprometer o resultado de um trabalho aí árduo de equipe, de colegas. É muito difícil, né? Desde o início da investigação, tudo estava sob sigilo, né? Então, a gente não deixou que nada saísse à imprensa. A sentença foi a juíza que publicou, né? Ela entendeu que isso não contaminaria, e como de fato não contaminou. E com base nessas informações da sentença e outras decisões judiciais, a gente começou a esclarecer pontos que a sociedade estava aflita em saber, né? O que estava acontecendo. Porque começa uma rede de boatos, né? De como aconteceu, o que teria acontecido, que realmente, na fase de processo, um contorno de fatos, assim, bastante tristes até, né? Mas daí também tem alguma ampliação. A gente precisa tomar cuidado para não expor as pessoas e respeitar até aquele que está sendo processado, né? Com certeza. Luiz, você que é um colega que tem uma larga experiência já acumulada em grupos, enfim, em trabalhos de repercussão, qual que é a grande lição que você tira dessa história toda, da fuga do Roger, do caso do Roger, e assim uma mensagem que você gostaria de passar para os colegas que enfrentem um caso de tamanha dimensão? Olha, a grande lição é que a gente acaba vendo a expectativa da sociedade na nossa atuação, né? Foi o que eu disse. Eu jamais poderia confundir aquele caso como o meu caso ou com o envolvimento pessoal.
por mais que eu tenha sido provocado pelo próprio Roger em audiência, inclusive, né? A esperança que as vítimas depositavam na nossa atuação era uma coisa impressionante, né? Era uma responsabilidade que é própria da atividade do promotor de justiça, né? Mas ela fica um pouco mais densa, né? Quando a gente vê assim aquele olhar desesperado da vítima, né? Pedindo justiça, né? Foi como eu disse na minha primeira fala aqui, logo no início, né? É uma mulher sofrida que não conseguiu a maternidade pela natureza e foi buscar um filho e acabou sendo estuprada, né? E em cima desse estupro tem contornos que daria para gravar mais tantos podcasts aí, contornos financeiros, né? Pois assim, chegava o casal lá para se consultar e lá pelas tantas foi dado o valor do tratamento. Primeiro que esse valor era dado em dólar, em real, com recibo, sem recibo, né? É uma prática que inclusive ensejou, né? Eu fiz essa representação quando da denúncia dele por estupro. Ele foi condenado por sonegação fiscal também. Né? Além disso tudo, quando o marido às vezes mostrava preocupado ou sem recurso para fazer, ele virava para a esposa e falava assim: olha aí, ó, o preço que ele dá para o seu filho. Então, sim, é um contorno dramático, né? E eu fiquei muito preocupado quando, no início do processo, com a oitiva das vítimas, né? Eu pedi de antemão para que o Roger fosse retirado da sala. É uma previsão legal. Quando há chance de tumulto, de insegurança, de alguma coisa assim na audiência, o juiz pode determinar a retirada do réu para que a testemunha ou a vítima se manifeste com tranquilidade, não se sinta pressionada ou não se sinta emocionada ou abalada, né? E eu fiz esse pedido no início da instrução. Olha, excelência, ele precisa sair da sala. Como é que uma vítima de estupro, num caso de tanta repercussão, tão sensível, ela não vai conseguir falar direito? E foi indeferido, foi negado esse meu pedido. Foi negado. Não precisa. Vamos ver caso a caso. Não passou da segunda vítima, André. Não passou da segunda vítima de eu ter que entrar no meio de uma contenda física, onde a vítima, aos prantos, tentava se lançar contra o Roger. E eu pedindo para ela calma. Falei, se a senhora quer justiça, por favor, acalme-se. Esse não vai ser o caminho para conseguir justiça. Então, assim, você pergunta o que eu levo disso, né? Eu levo um desgaste que é decorrente da profissão, né? Nós temos aí, a maioria dos colegas passam por dissabores, por tensões no dia a dia, né? E lógico que eu me vi muito mais que cansado, né? Mas a gente via uma preocupação enorme, um desejo de acertar e acertar da melhor maneira possível, respeitando, como fui respeitado pelos advogados, né? Nem tanto pelo réu, mas enfim, foi um caso que marcou, né? Não tem como falar, olha, foi mais um. Não, na minha atuação foi mais um, mas é lógico que deixou marcas e lições. Olha, você estava falando essas coisas todas que são sensíveis à nossa carreira, eu até arrepiei aqui, porque de fato é algo muito muito emocionante isso tudo que você coloca, é um caso que provoca as mais diversas emoções, eu acredito que isso é muito bacana a gente passar para os colegas, para que a gente tenha a dimensão de tudo que aconteceu, de tudo que ocorreu e da necessidade de precisão na atuação como um caso, desses, né, de tamanha repercussão. Enfim, Luiz, olha, muitíssimo obrigado, você sempre é muito bem-vindo aqui na escola, eu espero você mais vezes para contar mais casos, você é um ótimo contador de casos, e não precisa ser só caso aqui jurídico não, pode ser outras coisas também, né, a gente pode falar do nosso querido palestra, né. Poxa, aí tem caso bom para contar. Nos últimos 15 anos, então, né? Luiz, muito obrigado. A gente acabou de escutar mais um episódio, quer dizer, um episódio subdividido em 2 do nosso podcast
da Escola Superior do Ministério Público, Ágora, Escola Superior do Ministério Público, agora falando sobre a fuga e captura de Roger Abdel Nasci.